tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai ver, mas eu sou a Simone da SF Gesso e estou aqui para começar a dar uma ideia para vocês de como fazer uma parede de gesso 3D. Eu tenho tentado ensinar como a gente faz a placa, tá? Tem um modelo aqui para mostrar para vocês. Essa daqui é o modelo almofada. Eu tenho um canal onde eu ensino a fazer essas placas. Eu tenho um e-book que ensina a fazer essas placas, tá bom? E tem inclusive um e-book que ensina a fazer as formas dessas placas. Só que aqui o que acontece? Nesse vídeo eu quero ensinar você a instalar uma parede 3D. Então a gente vai começar o seguinte, eu quero dar 4 dicas para vocês. A primeira, dicas não, eu acho que isso daí é imprescindível para a gente fazer uma parede 3D. Sem esses 4 passos, a sua parede não vai dar certo, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que se atentar é o seguinte, a sua parede é uma parede, por exemplo, vamos dizer que você esteja falando com um cliente, tá? Se você for fazer uma parede para você mesmo, ótimo. Se você for fazer para um cliente, você tem que ter muita atenção nestes detalhes. O cliente ligou para você, quer uma parede, a primeira informação que você vai pedir para o seu cliente é o seguinte, essa parede tem infiltração? Ela tem vazamento? Ela está com umidade? Se for uma parede com umidade, você já vai ter alguns problemas, tá? Então é importante você obter essa informação do seu cliente para você saber aonde você está pisando, o que você tem que fazer, quais são os passos que você vai ter que tomar para poder resolver esse problema, tá? Eu indico sempre, independente do passo que você vai dar, porque tem muitos profissionais que falam, não, dá para fazer em parede com infiltração sim, você pode tomar a decisão A, B e C e fazer, ótimo, eu vou até falar aqui com vocês quais são as decisões que você pode ter para poder fazer numa parede com infiltração, com vazamento, com umidade, mas mesmo assim, qualquer solução que você vá ter para fazer a sua parede 3D, antes procura sempre resolver a umidade, tá? Independente do produto que você vai usar. Resolva ou pelo menos amenize a umidade da parede onde você vai fazer a instalação, tá? Porque os produtos eles não são eternos, você sabe que mesmo tendo todo um cuidado, um dia tudo perece, né? Então se você puder retardar isso, melhor, né? A gente não cai dinheiro do céu, infelizmente, mas a gente tem que procurar manter as coisas com o maior cuidado possível para que dure o maior tempo possível. Então o que você vai fazer? Você vai indicar para o seu cliente cuidar da parede, fazer um tratamento contra essa infiltração e em seguida você vai, mediante a parede, você vai decidir se você vai usar um impermeabilizante na placa, tá? Durante a fabricação da placa você consegue usar um bloqueador, né? Tem várias marcas aí no mercado que você mistura na massa de gesso e ele bloqueia a absorção de água, ele permeabiliza a placa de uma forma que não absorve a água e aí você consegue instalar numa parede dessas. E tem também a placa, a placa 3D cimentícia, tá? Eu já ensinei lá no meu outro canal como fabricar a cimentícia e tenho também e-books que ensinam a fazer. Então, a cimentícia, a placa 3D cimentícia também pode ser colocada em parede com umidade, tá bom? Então, assim, se por acaso a sua parede tiver umidade, você pode usar esses dois tipos que eu falei, né? Uma placa de gesso impermeabilizada com um bloqueador ou a cimentícia 3D pode ser instalada numa parede com esse problema. Mas eu indico sempre procura tratar a parede para que não haja problemas futuros, tá bom? Então, verificou. Supondo que a parede não tenha umidade. O cliente fala, não, a parede está ótima, está seca, não tem umidade. Ótimo, então você já sabe que aquilo ali já é um problema a menos para a sua instalação. Você vai pedir a esse cliente a seguinte informação, me informa por favor a altura e a largura da sua parede. Ele vai te informar, você vai multiplicar um pelo outro, vai chegar no metro quadrado. A altura, vamos supor que seja a altura de 3 metros, largura 3 metros, 3 vezes 3, 9. Então é uma parede de 9 metros quadrados. Sempre para você chegar no metro quadrado, para quem não sabe, tá gente?
Às vezes tem pessoas que não conhecem esse tipo de trabalho, que não estão acostumadas a trabalhar com parede de gesso 3D ou parede, enfim, que precisa de uma medida dessa forma e talvez não tenha se atentado de como faz. Eu estou só passando aqui a informação que é a altura vezes a largura, tá bom? Multiplica um pelo outro e aí você chega no metro quadrado. Supondo que seja 3 por 3, então a gente tem uma parede de 3 vezes 3, 9, certo? 9 metros quadrados. Você já sabendo a medida da parede, você vai fazer a fabricação, você vai fabricar as suas placas 3D, porque eu gosto de fabricar e instalar. Quanto mais dinheiro, melhor. E é o que eu ensino para vocês, é o que eu oriento vocês. Eu quero que vocês ganhem muito dinheiro. E aí você vai fabricar suas plaquinhas, vai ganhar dinheiro fabricando elas, vai colocar mais de 200% de lucro em cima da fabricação das suas plaquinhas e vai ganhar instalando as plaquinhas na parede, tá bom? Fez as suas plaquinhas, calcula quanto você vai precisar de cola para essa parede de 9 metros quadrados. Eu indico aí uma média de 5 quilos, 5 quilos para 5 metros quadrados. Então uma parede de 9 metros quadrados é uma média de 10 quilos de gesso, de cola, tá bom? Uma média de 10 quilos de cola. Eu costumo comprar aquele saquinho de 5 quilos para não comprar aquele grande. O grande é até mais econômico, mas eu não gosto de abrir e deixar, de repente não uso tudo, então eu compro os pequenos e vou usando à medida que eu vou precisando, tá? Depois de verificado a condição da parede, você já está com seus produtos, com as placas todas prontas, cola a postos, tudo que você precisa, você vai fazer a instalação. Chegando lá, o que você precisa ver? Se a parede está no prumo. No prumo. É muito importante saber se a sua parede está no prumo, porque você já vai ter ideia dos problemas que você pode vir a ter na sua instalação. E você vendo o prumo, você já sabe qual o caminho tomar, tá? Quem não conhece, tá? Eu acho que todo mundo conhece, mas enfim, é sempre bom mostrar. Meu prumo está bem velhinho, bem usado, bem enferrujadinho. Isso daqui é um prumo, tá? Ele verifica se a parede está torta ou não, tá, gente? Então você vai pegar, você vai lá em cima, lá do teto, sobe na escada, vai lá no teto. Isso daqui, tá? Você vai encostar na parede, tá? A parede tá assim, você vai encostar na parede. Deixa eu fazer aqui. E vai soltando essa cordinha devagar, tá? O prumo, ele não pode estar assim e nem muito encostado na parede. Isso indica porque ele tem que estar na mesma direção que esse medidor aqui, tá? Ele tem que estar na mesma direção. Se a parede está encostadinha aqui, ele tem que ficar na mesma direção. Se ele ficar assim, significa que a sua parede está diferente, ela tá desnivelada, tá? Então, você vai tirar esse prumo da parede em si, de cima a baixo, você vai verificar e vai tirar também da lateral. Você vai pegar isso daqui, vai encostar na lateral da parede e vai verificar o prumo da lateral. Por quê? Aí você já vai ter noção de que quando você for descer com as placas, se a parede não está no prumo, se ela está abrindo, você quando descer, você vai descer reto, tá? Deixa eu mostrar aqui. Aqui é a placa, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui a parede está correta, certo? Ela vai descer retinha. Supondo aqui que a parede esteja certinha, ela vai descer retinha. Se essa parede estiver abrindo, então eu vou fazer só um exemplo aqui, tá, gente? Quando a parede estiver descendo reta, aqui vai abrir, tá bom? E aqui você vai ter que resolver esse problema. Por isso é muito importante você tirar o prumo para você saber exatamente com que você está lidando, tá bom? Feito aí, tirado o prumo, vocês vão fazer o que agora? Vocês vão pegar a plaquinha que vocês vão usar nessa instalação e vão fazer o que se chama de paginação, tá? A paginação ela serve para você
ter noção de quantas... Você pode fazer a paginação no cálculo, tá? Você pode pegar a altura da parede e dividir pela medida da placa, e aí você vai saber quantas placas você precisa para essa altura. A largura a mesma coisa, você vai verificar a largura, dividir pela medida da placa, você vai saber quantas placas você precisa, tá? E no final, supondo que aqui tenha 3 metros, você dividiu por, acho que aqui são 27 centímetros, se eu não me engano, 0,27, aí deu, vamos supor, 10, 11 placas no decorrer, e lá embaixo 10 centímetros, tá? Então, ou seja, você vai precisar de, supondo que sejam 8, 11 placas inteiras, e lá embaixo 10 centímetros, você vai ter que cortar 10 centímetros da placa para fechar lá embaixo. Importante, procura deixar sempre o recorte embaixo, tá? A não ser que o seu cliente fale, não, eu quero que o recorte fique para cima, aí já é uma questão dele. Mas você, profissional, sempre procure colocar o recorte para baixo e escondido. Por exemplo, aqui é uma entrada, tá? Então você já inicia a sua instalação com a placa inteira sempre onde é mais visível, tá bom? E lá no final, onde ninguém vê, onde é a parte menos visível da parede, você vai jogar os recortes, tá bom? Então você vai fazer agora, o próximo passo é a paginação, que é dessa forma que eu falei que pode ser feita, você pegando a parede, dividindo pelo tamanho da placa, ou você pode ir na prática, que é o que todo mundo faz, que é mais, né, todo mundo mete a mão, vai e faz, que é o seguinte, você vai pegar a sua placa lá de cima, encostar ela lá no teto, encostou no teto, vai riscar aqui embaixo com lápis, tá? Riscou, aí vem aqui, coloca em cima do risco, riscou, coloca aqui em cima do risco, riscou, e vai fazendo isso até lá embaixo, tá bom? Lá embaixo, provavelmente, normalmente, não cabe uma placa inteira. Às vezes vai caber, vamos supor, eu risquei aqui a última placa, e aqui embaixo, vamos supor que seja o piso, tá? Então fica esse pedacinho. Quando eu risquei aqui, e aí ficou esse pedacinho aqui embaixo, é esse pedacinho aqui que a gente vai ter que recortar, e aí esse risco que eu coloquei aqui, que foi o último que eu coloquei, vai ser o ponto de nivelamento, onde a gente vai bater o nível, tá? Eu vou mostrar. Vocês vão fazendo aqui, né? Toda essa paginação, riscou aqui, desce aqui, riscou aqui, desce aqui, riscou aqui. Supondo que, tá? Deu esse pedaço aqui. Eu vou riscar aqui embaixo dessa placa, tá? Vou riscar embaixo dela, supondo que deu um risco aqui, tá bom? Esse risco aqui vai ser o ponto onde a gente vai fazer o nivelamento, ou seja, bater o nível da parede, tá? Porque se eu não fizer isso, o que acontece? Essa parede ela pode ter uma desigualdade, ela pode estar subindo ou descendo, a gente não sabe qual é a condição, a gente viu o nivelamento, o prumo dela assim e assim, né? Agora, isso daqui a gente precisa ver, a gente precisa bater o nível para que não haja problemas. Por exemplo, se o seu teto, né? Ele sobe, vamos supor que ele vem retinho, e aí em um determinado momento ele começa a subir um pouco porque o pedreiro deu mole lá, né? E aí fez um teto meio torto, beleza? Quando você vier, se você não fizer um nivelamento, que você começar a instalar a plaquinha lá, ela vai vir ok, vai vir retinha, e aí quando o seu teto começa a subir, e você está instalando colada no teto, a placa vai subir também, certo? Ela vai vir retinha e vai fazer isso. A fileira de baixo vai vir retinha, vai subir também. Vai ficar uma parede torta, horrível, vai abrir filetes ali entre as placas, que não pode, tá? A placa 3D, ela não tem espaços entre elas, você instala colada uma na outra. E aí vai estragar todo o seu trabalho. Então, o que a gente vai fazer? Paginou? 1, 2, fez lá todo o cálculo, colocando a placa na parede e riscando. Aquele último risquinho ali é o seu ponto de nivelamento, tá? Como que eu vou fazer bater este nível, Simone?
Para quem tem um nível a laser, ótimo, vai colocar ali o ponto do laser ali, ele vai jogar para lá e você já sabe, já coloca a régua e já risca certinho ali, tá? Para quem não tem o nível a laser, vai pegar aquela mangueira, tá? Mangueira de nível, vai encher com água, o ponto ali vai encostar bem ali na parede, tá bom, gente? Vai encostar uma ponta ali, a outra, se você puder ter alguém para te ajudar a colocar, ótimo. Se não puder, o que você vai fazer? Você vai pegar esta ponta, vai pregar um preguinho aqui, pregar lá na parede, tá? Vai pregar lá. E quando você colocar a outra ponta lá, você vai bater o nível da água certinho com este risquinho que você fez aqui. Tem que bater o nível da água aqui. Você já está aqui marcado. A outra ponta você vai colocar aqui, vai deixar paradinha, tá? E quando a água parar, aonde a água parar, você vai fazer o risquinho na parede, tá bom? E aí você fez ali um risquinho aqui, um risco aqui, você sabe que é o ponto de você bater a linha. Você vai pregar ali um preguinho com a linha, tá? Eu tenho aqui a minha linha de bater nível. Você vai colocar um preguinho lá, vai colocar isso daqui enrolado lá no prego, vai esticar essa linha até o outro pontinho que você riscou aqui, tá bom? Vai encostar, vai esticar bem. Essa linha ela tem que estar com bastante tinta para sujar a parede, tá? Para marcar a parede. Você vai encostar aqui, estica bem. Aí você pega a linha, estica e solta. Pega a linha de novo, estica e solta, tá? Aí você vai marcar exatamente o nivelamento da parede, certo? Então, a partir desta linha, você vai começar a sua instalação subindo com a certeza de que a sua parede não vai ficar torta, porque você bateu o nível, tá bom? Para ficar uma parede ok, perfeita, sem defeitos. A gente quer perfeição, trabalho nota 10.